E o assunto Caleri voltou a dominar as redes sociais, especialmente de São Paulinos, tudo porque o contrato dele com o Osasuna termina nessa quarta-feira. Fui conversar com o dirigente do São Paulo para entender qual a chance de o atacante argentino voltar ao tricolor, e no vídeo de hoje do canal do Nicola dou mais detalhes. Falo também sobre Renato Augusto, que não recebe salários na China há 5 meses. Como é que está a situação dele em relação ao Flamengo? Também vou contar um pouco do papo que tive com o Meia. Para fechar ou para completar, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, não conseguiu resistir à pressão e está no mercado em busca de reforços. 3 a 4 jogadores deverão ser contratados nas próximas semanas. Falo também sobre o Internacional, que tem interesse real em um zagueiro argentino, indicado pelo Diego Aguirre. Para fechar, quanto o Palmeiras economiza com a saída do Jean, volante cujo contrato termina nessa quarta-feira. Falo também sobre o Santa Cruz, recordista em contratações na atual temporada, o número é assustador. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira acontece assim que a bola parar de rolar para a rodada do Campeonato Brasileiro. Por volta de 11h20, 11h25 a gente estará aqui ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Santa Cruz, time que ocupa a última colocação de seu grupo na Série C. O time faz uma campanha horrorosa, 3 pontos em 5 jogos, ou seja, 3 pontos conquistados em 15 disputados. Queria contar para vocês que o Santa anunciou nessa quarta-feira o atacante Levi como seu mais novo reforço. Jogador de 24 anos que atua pela ponta, já vai para o 3º clube dele na temporada, jogou 10 partidas e fez 2 gols pelo ABC antes de se mudar para o Santa. E o que chama mais atenção no time pernambucano é que trata-se do 34º reforço na atual temporada. Sim, 34 jogadores contratados em meio ano. A Camila Souza, que é jornalista que cobre o dia a dia dos clubes pernambucanos, fez uma conta interessante. Levando em consideração que o Levi é o 34º reforço na temporada, isso equivale a dizer que o Santa contrata um jogador a cada 4 dias. Número absolutamente maluco de um clube que passa por enormes dificuldades financeiras e também não consegue resultados dentro de campo. A falta de organização ajuda a entender um pouquinho do que acontece com a Cobra Coral. Bora mudar de assunto e falar sobre Jean. Lembra dele? Volante com passagem pelo São Paulo, chegou a jogar na seleção brasileira, estava defendendo o Palmeiras. O vínculo dele terminou nessa quarta-feira e o Palmeiras vai conseguir, a partir de agora, economizar uma boa grana. O Jean, enquanto atleta do Palmeiras, ganhava R$270 mil por mês. Na temporada passada foi emprestado ao Cruzeiro, acabou se contundindo mais uma vez, jogou muito pouco por lá. Foram só 9 partidas e um único gol marcado. Ele foi devolvido ao Palmeiras e precisou passar por uma cirurgia no joelho. Até por isso, em novembro do ano passado, o contrato dele foi estendido por mais 6 meses. O contrato terminaria em 31 de dezembro, o Palmeiras não poderia liberá-lo com o jogador machucado. Essa extensão do contrato ao menos garantiu uma economia para o Palmeiras. Em vez de pagar os R$270 mil por mês, combinados em todos os outros anos de contrato, o Palmeiras passou a pagar pelo menos ou apenas o salário em carteira, algo na casa dos R$180 mil mensais. De qualquer maneira, com a saída do Jean, o Palmeiras passa a economizar quase 200 mil por mês. Daqui até dezembro, esse valor ultrapassaria 1.200.000. Se a gente colocar parcial do 13º, algo na casa de R$1.300.000, uma bela economia para um time que passa por dificuldades financeiras. Tenho certeza que o Jean não vai deixar saudades no torcedor alviverde, jogador de 35 anos de idade que não atua pelo Verdão desde 5 de dezembro do ano de 2019. Só para vocês entenderem um pouquinho do drama. Bom, bora falar sobre o Internacional, repercutindo uma informação de um jornalista chamado César Luiz Merlo. Ele trouxe a notícia de que o Inter tem um interesse na contratação do Gabriel Mercado. Lembram dele? Zagueiro que foi revelado no Racing, jogou no Estudiantes, no River Plate, fez carreira no Sevilha e esteve nas últimas 2 temporadas no Al Rayyan do Catar. Fui confirmar com uma pessoa do Inter e a informação é real. O Internacional de fato tem interesse na contratação do zagueiro argentino de 34 anos de idade. Ele está livre no mercado, o contrato dele com o Al Rayyan terminou e foi um jogador indicado pelo Diego Aguirre. Eles trabalharam juntos no clube do Catar. O Aguirre confia demais no mercado e o indicou para a diretoria. Quando houve essa sugestão, o mercado estava praticamente fechado com o Querétaro, do México.
Só que o argentino prefere vir jogar no futebol brasileiro e existe uma boa chance de o martelo ser batido nos próximos dias. Vale a lembrança de que o Inter acaba de fechar a contratação por empréstimo do Bruno Mendes junto ao Corinthians e também do PV, lateral esquerdo, comprado junto ao Botafogo. É o Inter reforçando os sistemas defensivos o sistema defensivo por conta de todas as dificuldades dos últimos tempos. Antes de mudar de assunto, só contar que o Mercado já jogou Copa do Mundo e Copa América pela seleção argentina, veterano de muito bom currículo. A gente não sabe ao certo a fase dele, como é que ele anda, especialmente depois desses 2 anos no Catar, mas até se transferir para lá era um jogador bastante interessante. Bora falar agora sobre o Corinthians. Uma das promessas do Duílio Monteiro Alves era de que não faria contratações pelo máximo de tempo possível, por entender que o Corinthians precisava de uma readequação financeira. Gasta muito, tem poucas receitas, vive em dívida. O Corinthians bateu quase R$1 bilhão de dívidas no fim do ano passado. Durante os 6 primeiros meses do ano, o Duílio conseguiu resistir e não contratou absolutamente ninguém. O Marquinhos, que acaba de voltar ao Corinthians de empréstimo, ele pertencia por empréstimo ao Sport, foi devolvido, seria um reforço caseiro, entre aspas, mas diante de toda a pressão de torcedores e também de dirigentes, o Duílio mudou a sua postura e já admitiu para as pessoas mais próximas que está em busca de 3 a 4 reforços. As posições mais carentes na avaliação da comissão técnica e da diretoria são o zaga, volante, ponta, atacante de lado de campo e além de um centroavante. Vale a lembrança de que o Corinthians perdeu muitos jogadores nos últimos dias. Por exemplo, na zaga, o Bruno Mendes e o Gemerson. Para a função de volante, o Ramiro e o Camacho. Para a função de meia, o Casares e o Otero. A função de centroavante, embora não tenha saído ninguém, é uma função estrategicamente importante, até porque o Cauê e o Jô não têm dado conta do recado. Nomes que podem chegar nos próximos dias. O Corinthians tem feito enorme esforço recentemente para tentar convencer o Paulinho a fechar com o Timão. Paulinho que está livre e rescindiu recentemente seu contrato com o Guangzhou Evergrande, está à disposição do mercado, embora queira jogar em um clube grande do futebol europeu. Não trata-se de uma negociação fácil. Contei para vocês outro dia que conversei com o José Boto, que é o diretor esportivo do Shakhtar, e ele me assegurou que não existem conversas entre Corinthians e o clube ucraniano pelo Dentinho, mas é possível que em breve esse papo aconteça. O Corinthians vai tentar entender se não é possível mesmo repatriar o Dentinho nas próximas semanas. E até o mês de agosto, quando reabre a janela para inscrições de atletas que vêm do exterior, a ideia é contratar pelo menos 3 ou 4 jogadores para que o Corinthians possa fazer um campeonato mais tranquilo, um pouquinho mais sólido, sem passar sufoco na parte de baixo da tabela de classificação. Assim que surgirem outros nomes, prometo contar para vocês. Combinado? Bom, seguindo por aqui para repercutir uma informação bem legal trazida pelo Globo Esporte, que informou que o Renato Augusto não recebe salários do Beijing Goan há 5 meses. Eu tinha conversado com o Renato algumas semanas atrás e ele não tinha me falado absolutamente nada a respeito dos salários. De qualquer forma, fui checar com o Renato Augusto e ele confirmou que não recebe salários há 5 meses. Tem tratado, tem conversado, tem tentado estabelecer alguma conexão com o pessoal da China, mas até esse momento não houve nenhum acordo. É importante lembrar que o Renato Augusto tem contrato com o Beijing Goan até dezembro, ou seja, a partir dessa quinta-feira ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. Perguntei para o Renato por que ele não entrou na justiça contra o Beijing Goan. Caso de 5 meses de atraso no salário certamente garantiria a ele na FIFA a rescisão desse contrato. E ele respondeu que não, por causa do respeito ao clube e por conta de toda a história que ele já desenvolveu no time de maior torcida da China. Ele está no Beijing Goan desde 2016. Era o capitão, o líder, o cara com maior moral por lá. Não conseguiu voltar para a China por causa das restrições a atletas e brasileiros, tudo por causa da pandemia. Há uma restrição grande para a entrada de brasileiros por lá e diante desse cenário o Renato não sabe se vai conseguir voltar para cumprir o restante do contrato. O Flamengo quer a contratação do Renato Augusto e o Renato Augusto quer jogar no Flamengo. Acontece que o Beijing Goan não tem facilitado essa possibilidade de empréstimo ou da rescisão do contrato para que ele possa automaticamente assinar com o rubro-negro. Antes, obviamente, vai precisar haver esse pagamento dos 5 meses do salário. Só uma informação, mais uma super importante. O contrato para renovação só vai acontecer entre Renato Augusto e Beijing Goan se houver a concordância do jogador. Não é real essa história de que o Beijing Goan pode automaticamente estender o vínculo por mais 2 temporadas. Vai precisar haver a concordância dos dois lados e tudo indica que o Renato Augusto, com 33 anos de idade, pai recentemente,
construindo uma casa no Rio de Janeiro, vai dar toda a preferência para jogar no rubro-negro a partir desse momento, ou se não for possível agora, a partir de janeiro do ano que vem. Combinado? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre Caleri, que mais uma vez esteve nos Trending Topics, os assuntos mais comentados do Twitter, tudo porque o contrato dele termina com o Osasuna nessa quarta-feira. E o torcedor do São Paulo mais uma vez se manifestou muito interessado na contratação do argentino, que fez enorme sucesso com a camisa do São Paulo em 2016. Na oportunidade, 31 jogos e 16 gols marcados. Foi um período muito curto, mas extremamente eficiente. E o Caleri, desde que saiu do São Paulo, nunca escondeu o desejo de um dia voltar ao clube. Ele pertence ao Deportivo Maldonado, que é um clube de fachada, ligado ao Juan Figuer, e o Juan Figuer, desde que o contratou do Boca Juniors por 11 milhões de euros ou 50 milhões de reais, se a gente atualizasse o valor para hoje, desde então o Deportivo Maldonado tem emprestado o Caleri para uma série de clubes. Primeiro para o São Paulo, depois para o West Ham da Inglaterra, depois Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, os 4 times espanhóis. Já são 6 empréstimos desde que ele foi comprado. Era óbvio que o Deportivo Maldonado queria recuperar o investimento vendendo o jogador, mas nunca apareceu proposta de venda. O pessoal do Deportivo Maldonado tem de se contentar com esses valores por empréstimo. Importante, fui checar com uma pessoa do São Paulo para saber o que há de verdade em um possível interesse do tricolor em relação ao Caleri. A resposta foi, eu diria, enigmática. Abre aspas. Não tem nada nesse momento, fecha aspas. A pessoa não está descartando o Caleri. É importante, pelo menos na minha avaliação, queria saber a sua. Não é que foi uma resposta como não, é impossível. Não estamos conversando. Não tem nada nesse momento. O que eu imagino que possa estar acontecendo? A prioridade talvez seja que o Caleri permaneça no futebol europeu. E as próximas semanas vão ser bastante agitadas exatamente por conta da janela por lá, que está por abrir, abre agora a partir de 1º de julho e vai se estender até o fim do mês de agosto. O fato de a Euro ainda estar rolando faz com que várias negociações estejam sendo adiadas. Então imagino que o São Paulo vai tentar aguardar torcendo para que o Caleri não se acerte com ninguém por lá, para depois, num segundo momento, caso ele esteja livre, que ele possa tentar estabelecer uma negociação. Não é uma operação fácil, não adianta o torcedor do São Paulo se iludir, imaginando que basta chegar no jogador, oferecer qualquer salário e ele voltará para o São Paulo. Haverá necessidade de um investimento bastante alto e o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Mas, repito, o pessoal do São Paulo não descarta por completo a possibilidade da contratação do argentino de 27 anos de idade, que seria extremamente útil no tricolor de hoje. Até porque o São Paulo de hoje conta com Pablo e Vitor Bueno para a função de atacantes e nenhum desses caras está capacitado para tal. A minha grande dúvida em relação ao Caleri é: o contrato dele com o Osasuna termina nessa quarta-feira, isso todo mundo já sabe. O meu questionamento é: ele ainda tem contrato com o Deportivo Maldonado ou não? Tem gente garantindo que sim, tem gente afirmando que não. Fui checar com o próprio Juan Figuer. E o Figuer saiu pela tangente respondendo que não é agente do jogador. Tá bom, ele não é um agente, mas ele é o proprietário, era o dono dos direitos econômicos. Afinal de contas, o Deportivo Maldonado é um clube de fachada da família do Figuer. Então nem o Figuer quis dar mais detalhes a respeito se ainda tem ou não contrato. E isso faz toda a diferença do mundo. Porque se ainda existir o vínculo entre o Deportivo Maldonado e o Caleri, haverá necessidade de um acordo com o Deportivo Maldonado. Se não existir nenhum vínculo e ele estiver de fato livre do clube uruguaio, aí o São Paulo só precisaria se entender com o Caleri e com seus representantes. Vou tentar nas próximas horas falar com o pai do Caleri, com o tio do Caleri, com alguém, para tentar aprofundar nessa história sobre o Deportivo Maldonado ou não. E se não conseguir contar para vocês no programa de hoje à noite, conto para vocês no vídeo dessa quinta-feira. Combinado? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa assim que a bola parar de rolar para Corinthians e São Paulo, clássico bastante importante do Campeonato Brasileiro. Espero por vocês, até lá, tchau, tchau!